Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Você é coisa nossa. O Evangelho da Graça é coisa nossa. É algo maravilhoso que veio para transformar as nossas vidas. Nós era escravo da religião protestante. Por 44 anos eu fui escravo lá dentro. Mas veio a palavra, veio sobre mim, sobre você que é da graça. E Deus nos tirou desta mentira, deste engano, e nos fez nós conhecer a sua verdadeira graça. A palavra que eu tenho hoje para nós, meu irmão e minha irmã, é essa: jejuar. Por quê? E para quê? É o tema da mensagem que eu tenho para nós. Não, o meu pastor diz que nós, por quê? Meu pastor diz que nós temos que jejuar. Mas por quê? Porque ele diz que os profetas jejuavam, sacerdote jejuava, Jesus jejuou por 40 dias, então que nós temos que jejuar. Agora, para quê? Para nos santificar, para que nós se justificamos cada vez mais, nós se tornamos cada vez mais puros diante de Deus. Mas onde está isso aqui? Neste livro. Eu conheço esse livro. Me mostra. Me mostra onde está aqui dentro desse livro aqui. Onde esse livro diz o jejum é para carne? Você ficar sem comer, sem beber, para carne? A carne não se justifica. A carne não se santifica. A carne, como disse Jesus, João 3:60, João 6:63, as minhas palavras são espírito e são vida, e a carne para nada. Ele não diz que para alguma coisa, ele diz para nada. Aproveita. Porque isso daqui, essa carne, isso daqui, isso é terra, isso é pó. Veio de lá e para lá retornará. Então, por que jejuar? E para quê? Porque meu pastor fala que nós temos que ter uma vida de jejum. Nós temos que ter uma vida de consagração através de jejum. Mas Jesus foi bem claro. Antes de Jesus disser, lá atrás, Samuel disse a Saul, no capítulo 15, ali no capítulo, ele foi bem claro, quando ele disse, no capítulo 15, 22 de 1 Samuel, Deus tem prazer, Saul, na obediência, não em sacrifício. Porque os homens tinham por costume de sacrificar animais, transmitir o seu pecado para aquele animal, um animal puro, sem mancha, sem machucadura, sem defeito algum, era oferecido e os seus pecados eram transmitidos àquele animal. E aquele animal era oferecido em sacrifício, ao holocausto, a Deus. Então os homens depois começaram a fazer sacrifício de si mesmos, tirando as suas roupas, jogando cinza sobre o seu corpo, raspando muitas vezes sua cabeça, sentando na cinza, no sol, e ali eles ficavam sem comer e sem beber. Mas está na lei? A lei manda fazer isso? É mandamento? É ordenância? Não, não é. É um costume. Vamos lá. Por quê? Então, irmão, porque você pode ver aonde começaram com isso. Lá, o primeiro a jejuar. Você olha lá desde Adão até Moisés, você não vê falar em jejum. Jacó não jejuou, Isaac não jejuou, Abraão não jejuou. Quem jejuou? Quem jejuou foi Moisés. Moisés, no capítulo 34,
de Êxodo, lá pelo versículo 28, nós encontramos. Moisés sobe, logo do primeiro, ali você pega os primeiros versículos, Moisés sobe com outra tábua de pedra, para que Deus escrevesse, porque a primeira pedra, Moisés ficou indignado, quebrou, que o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar. E Moisés então quebrou aquela tábua. E ele faz mais 2 tábuas e Deus manda que ele sobe ao monte. Ele ficou ali 40 dias, sem comer e sem beber. E quando ele desceu do monte, a glória de Deus estava sobre ele. Quando o povo viu ele, o povo não conseguiram olhar para o seu rosto, porque o seu rosto brilhava, porque o resplendor de Deus estava sobre ele. Ele teve que colocar, então, um véu para falar com o povo. Porque ele passou 40 dias. Ali você olha no versículo acho que 28, 29, do capítulo 34 de Êxodo, ficou sem comer e sem beber. Então o povo olharam para este capítulo, este versículo. Olharam para Moisés. Depois eles olharam para Elias. Elias, no capítulo 19, ali no versículo 5, 6, o anjo que ele deitou debaixo de uma árvore. Ele pediu a morte, lá de 1 Reis, 19 de 1 Reis. Ali no capítulo 5, 6, ele deita debaixo de uma árvore, espera a morte. Mas de repente, o anjo aparece e traz um pão e uma botija de água. Elias bebe, come o pão e deita de novo. Foi despertado pela segunda vez pelo anjo. O anjo disse: coma e beba e caminha até o monte de Deus, o Monte Santo. Elias caminhou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Então eles olham para isso, os judeus começaram a olhar para isso. Eles começaram a ver também aquela passagem, aí foi aquela passagem de Esther. Quando Esther, eu não vou entrar para não demorar muito tempo, mas Esther tinha como seu pai a Mardoqueu. A Mardoqueu soube de uma notícia que todo judeu seria exterminado. Então a Mardoqueu se vestiu-se de saco, ficou triste. E a sua prima, que foi criada por ele, que estava como filha, que ele pegou ela pequenininha e criou ela como filha, ele encontrou com ela e contou o caso para ela, que todo judeu seria exterminado. Então ela disse assim: diga toda a comunidade judaica que existe, todos os judeus que existiam aqui, que façam um jejum de 3 dias. E eu vou à presença do rei sem pedir. Porque o rei, ninguém podia chegar na presença do rei. Qualquer um que chegasse na presença do rei sem autorização seria morto. Mas fizeram um jejum de 3 dias. E ela foi ao encontro do rei. O rei estendeu o cetro e o recebeu. E a vitória foi dada. Eu não vou entrar para não demorar muito tempo. Nós vemos também a passagem aonde Daniel jejuou e Deus deu a vitória a Daniel através do jejum. Nós olhamos para outra passagem onde Jesus passou 40 dias, capítulo 4 de Mateus, e 40 noites sem comer e sem beber. E ele, terminando, ele iniciou o seu ministério. Então, em cima disso, é que os judeus se apegaram. Os judeus se asseguraram. Agora eu pergunto, o jejum serve para quê e por quê? Por que jejuar? E para que jejuar? Se o jejum não faz nada para a carne. Ah, mas o meu pastor fala que nós seremos fortalecidos, tá? E seremos revestidos. Revestido do quê? E fortalecido do quê? Porque a alma está atrelada ao corpo.
E o espírito não precisa de fortalecimento, porque o espírito é de Deus. Ele não precisa se fortalecer, porque o próprio Jesus disse no capítulo 26 de Mateus, e versículo 41, o espírito está pronto. O espírito não precisa de nada. O espírito, ele é de Deus. Ele volta para Deus. O espírito não se contamina. O espírito não precisa de fazer nada para se fortalecer, porque o espírito não tem contaminação alguma. Na segundo ali, Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ainda que o homem exterior venha se contaminar, o homem interior não se contamina, que é o espírito. O espírito, ele vem de Deus e volta para Deus. Então, jejuar por quê e para quê? Porque o próprio Deus disse no capítulo, vai lá no 58 de Isaías, Deus nunca, jamais, ele exigiu do povo ficar sem comer e sem beber. Isso é uma tolice. Já fazia os judeus, e hoje esse povo, esses crentes de agora, continuam fazendo a mesma tolice que se fazia lá atrás, nos tempos ainda, da antiguidade, da lei. E Deus disse ali no 58, você pode pegar ali pelo versículo 3 e começar a ler. Deus disse, qual o jejum que eu pedi para vocês? É ficar sem comer? Sem beber? Esse o jejum que eu pedi? O jejum que eu pedi para vocês é amar o seu próximo, dar de comer a quem tem fome, dar de beber quem tem sede, dar abrigo para quem está desamparado, ama o seu próximo, ajuda. Esse é o jejum que eu pedi, não é ficar sem comer, sem beber, não. Porque isso fez Davi, ficou prostrado ali, tirou sua veste real, ficou prostrado ali. Eram costumes que os judeus faziam para que Deus compadecesse por eles. Aí Deus olhava e se compadecia. Então, Deus replente, misericórdia eu quero. Eu não quero sacrifício de homem. Ficar sem comer e sem beber, isso não significa nada, isso é tolice desse seu pastor, desse seu apóstolo, desse seu bispo, é um tolo. Porque isso para nada serve, a não ser para tolice. Se você fazia isso, a partir de agora você não faça mais isso. Coma com alegria, beba com alegria, porque o que mantém o nosso corpo sadio e forte é a comida. Eu fiz muito isso na minha ignorância. Cheguei a ficar 50 horas sem pôr nem água na boca. Minha boca amargava, com vontade de beber um pouco d'água, mas eu tinha que ficar firme, porque foi o que eu aprendi dos burros. Eu aprendi dos velhos burros. E passei isso para muita gente. E hoje eu estou defendendo. Estou esclarecendo que isso é uma tolice, é uma burrice, você sacrificar o seu corpo para santificar espírito, que o espírito não se santifica, porque o corpo, Eclesiástico 12, sempre cito esse versículo 7, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Então o espírito, de qualquer maneira, ele vai voltar a Deus. Se você jejuar, não jejuar, esse corpo vai virar terra e o espírito volta para Deus. Então, meu irmão, você está esclarecido. Se você quer vencer alguma coisa na vida, tentar alguma coisa na vida, você se esforça. Seja insistente naquilo que você está fazendo. Mas não vai por esse caminho de jejuar, não, que isso é uma tolice, uma burrice de quem faz e de quem te ensina. Eu vou ficando por aqui. Que a graça de Deus continue sobre a vossa vida. Curte e compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva no meu canal. Eu te agradeço antecipado. Muito obrigado e graça e paz para todos. Bye, bye.